Daniel e Priscila exibiam um casamento que parecia perfeito. Nas redes sociais e nos churrascos do condomínio, eram o retrato da felicidade. Eles confiavam um no outro cegamente, compartilhando cada instante da vida em seu apartamento instagramável. Mas por trás dos filtros e dos sorrisos forçados, a ganância e o pânico de perder o status cresciam em silêncio. Até que, numa noite de 2021, um grito rompeu a quietude. Daniel Farias, 36 anos, acabara de postar uma foto, celebrando uma noite perfeita com ela. Mal sabia ele que seu último som seria um pedido desesperado de socorro, ouvido pelos vizinhos. A investigação revelou que a pessoa em quem Daniel mais confiava era, na verdade, sua maior ameaça. E a mesma tecnologia que registrava a vida do casal testemunharia a frieza de um crime planejado para salvar uma imagem, custasse o que custasse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Daniel Farias, de 36 anos, trabalhava como corretor de imóveis. Sua esposa, Priscila Farias, de 34 anos, era uma influenciadora digital local. Eles habitavam um apartamento em um condomínio moderno. Este condomínio era conhecido por suas áreas comuns e design contemporâneo. O ambiente era frequentemente descrito como instagramável, um termo popular para locais esteticamente agradáveis para fotografias. A imagem pública do casal era de felicidade constante. Suas redes sociais exibiam uma vida perfeita. Fotos e vídeos mostravam sorrisos, viagens e momentos de lazer. Priscila utilizava sua plataforma para compartilhar aspectos de sua rotina, incluindo a vida a dois. Daniel participava ativamente dessa construção de imagem. Ele aparecia nas publicações de Priscila. O casal promovia uma narrativa de união e sucesso. Os churrascos no condomínio eram eventos regulares. Daniel e Priscila eram anfitriões frequentes. Eles interagiam com vizinhos e amigos. Nessas ocasiões, a percepção geral era de um relacionamento harmonioso. A vida do casal parecia exemplar. A fachada de felicidade era mantida com rigor. A aparente estabilidade do casamento era um pilar da imagem de Priscila. Em 20 de junho de 2021, Daniel fez uma publicação em uma de suas redes sociais. A postagem incluía uma foto do casal. Ambos sorriam. A legenda dizia: "Noite perfeita com ela". Era uma declaração pública de afeto. A imagem reforçava a narrativa de um casamento sem problemas. Essa postagem seria o último registro público de Daniel. A data e o conteúdo da mensagem eram claros. Naquela mesma noite, no apartamento do casal, eventos incomuns ocorreram. Vizinhos do condomínio reportaram ter escutado um som. O som era um grito. O grito era alto e vinha do apartamento de Daniel e Priscila. Era um grito de desespero. O som ecoou brevemente no corredor. O horário exato do grito foi registrado por algumas testemunhas. Imediatamente após o grito, um silêncio abrupto tomou conta do ambiente. O silêncio era completo. Não houve outros ruídos. Os vizinhos não escutaram mais nada depois disso. A mudança de som foi repentina. A transição do grito agudo para o silêncio total foi notada por diversas pessoas. A calma que se seguiu era incomum e perturbadora. Daniel Farias postou sobre uma noite perfeita naquele mesmo dia. Ele não imaginava que o último som ouvido pelos vizinhos seria seu próprio pedido de socorro. O grito precedeu uma quietude final. A vida pública do casal, repleta de sorrisos e perfeição digital, contrastava drasticamente com a realidade daquela noite. O silêncio que se seguiu ao grito marcava o fim de uma fachada. Marcava também o início de uma investigação. A percepção de uma vida ideal foi quebrada por um único som. A realidade se impôs. A imagem pública do casal era uma construção. Por trás dos sorrisos e das postagens, a realidade era outra. O relacionamento de Daniel e Priscila não correspondia ao que era exibido nas redes sociais. A fachada de felicidade escondia problemas internos. Daniel Farias planejava a separação. Ele considerava o divórcio. Esta decisão não era recente.
Daniel já havia discutido a possibilidade de encerrar o casamento. Com a separação, a divisão de bens era inevitável. Daniel Farias manifestou preocupação com este processo. Ele queria que a partilha fosse justa. O patrimônio do casal seria dividido. Uma discussão principal sobre a separação ocorreu em 15 de junho de 2021. Este evento marcou um ponto de virada. A tensão entre Daniel e Priscila aumentou. O conflito tornou-se mais evidente. Daniel buscou aconselhamento legal. Ele consultou o advogado do casal, Dr. Ubirajara. O Dr. Ubirajara foi informado sobre a intenção de Daniel. O advogado discutiu as implicações legais da separação. Ele explicou o processo de divisão de bens. A decisão de Daniel de se separar gerou apreensão. Priscila não aceitava a ideia facilmente. O futuro financeiro e a imagem pública de Priscila estavam em jogo. A tensão crescia no apartamento, que parecia perfeito nas fotos. Em 20 de junho de 2021, Daniel Farias realizou uma gravação. O vídeo foi feito dentro do apartamento do casal. Câmeras internas estavam instaladas ali. Elas eram supostamente para a produção de conteúdo digital de Priscila. A gravação mostrava Daniel e Priscila interagindo. Eles exibiam sorrisos e gestos de carinho. A cena simulava uma noite perfeita, como Daniel descreveria em sua postagem. Este material foi criado para as redes sociais. Ele apresentava uma imagem de harmonia conjugal. A intenção era manter a fachada de um relacionamento ideal. Contudo, essa gravação seria, na verdade, um registro macabro. Ela documentava os momentos finais de uma encenação. A realidade por trás das imagens era outra. A tensão no relacionamento havia escalado. As discussões sobre separação eram recentes e intensas. A aparente felicidade no vídeo contrastava drasticamente com o ambiente real. O clima no apartamento estava pesado. A gravação capturava a calma superficial antes de uma tempestade. Ela mostrava a farsa prestes a desmoronar. Em 20 de junho de 2021, às 22 horas, vizinhos do condomínio escutaram um grito. O som vinha do apartamento de Daniel e Priscila. O grito foi seguido por silêncio. O porteiro Ronaldo foi acionado. Ele se dirigiu ao apartamento. Lá encontrou Daniel Farias. Daniel estava morto. Havia um único ferimento. A descoberta gerou choque no condomínio. A comunidade estava acostumada com a imagem de perfeição do casal. As redes sociais de Priscila mostravam uma vida ideal. A realidade daquela noite contradizia essa fachada. O contraste entre a vida digital e os fatos era evidente. Um crime violento havia ocorrido no ambiente de aparente harmonia. O detetive Jonas assumiu a investigação. Ele chegou ao apartamento de Daniel e Priscila. A cena do crime foi isolada. A equipe de perícia iniciou os trabalhos. O foco inicial era a coleta de evidências. A primeira análise do local não indicava arrombamento. Não havia sinais de entrada forçada. Portas e janelas estavam intactas. Isso sugeria que o agressor conhecia a vítima, ou que a vítima permitiu a entrada. A ausência de violação reforçava a hipótese de um crime interno. Daniel Farias estava morto. O corpo apresentava um único ferimento. A causa da morte era evidente. A precisão do golpe era notável. A faca, arma do crime, não foi encontrada de imediato. A busca por ela começou. O apartamento mantinha sua aparência impecável. Era o ambiente instagramável conhecido por todos. Fotografias e objetos de decoração estavam em seus lugares. A ordem aparente contrastava com a violência do crime. A imagem de perfeição estava agora manchada. No interior do imóvel existiam câmeras. Eram câmeras internas instaladas em diversos pontos. Priscila as utilizava para gravar conteúdo. Elas faziam parte de sua rotina de influenciadora. Essas câmeras eram consideradas um ativo para a investigação. Poderiam ter registrado algo. Um smart speaker também estava presente. O aparelho era um dispositivo de assistência de voz. Ele registrava comandos e interações. Era mais um elemento da casa conectada. Sua função era facilitar tarefas diárias. Agora poderia guardar informações cruciais. A equipe de investigação analisava cada detalhe. A perplexidade inicial era grande. Como um crime tão brutal ocorreu em um ambiente tão controlado?
A falta de arrombamento levantava questões sobre quem estava dentro. O ferimento único indicava premeditação ou um ataque súbito. As câmeras e o smart speaker, inicialmente apenas parte da decoração, tornaram-se pontos de interesse. Eles eram testemunhas silenciosas de uma noite trágica. A busca por respostas começava com a análise dessas tecnologias domésticas. A investigação passou a focar nas evidências tecnológicas. O apartamento de Daniel e Priscila possuía diversas câmeras internas. Elas estavam instaladas para a produção de conteúdo digital. Uma dessas câmeras cobria a área da cozinha. Os peritos descobriram que os arquivos de vídeo desta câmera haviam sido apagados. A equipe técnica iniciou o processo de recuperação de dados. Os arquivos foram restaurados com sucesso. Simultaneamente, a atenção se voltou para o smart speaker. O dispositivo de assistência de voz estava ativo no apartamento. Ele registrava comandos de áudio. O histórico de comandos do smart speaker foi acessado. Uma instrução específica foi encontrada nos registros. O comando era desativar áudio. A data e hora deste comando foram precisas. O smart speaker registrou a instrução às 22h07. O crime contra Daniel Farias ocorreu por volta das 22 horas. A diferença entre o horário do crime e o comando era de apenas 7 minutos. Este dado era crucial para a cronologia dos eventos. As evidências digitais começaram a construir uma nova narrativa. As tecnologias domésticas, antes usadas para entretenimento, tornavam-se testemunhas silenciosas do ocorrido. Os arquivos de vídeo da câmera da cozinha foram recuperados. A perícia conseguiu restaurar os dados apagados. As imagens mostravam Priscila Farias no ambiente. Ela estava na cozinha do apartamento. As gravações revelaram ações específicas de Priscila. Ela foi vista colocando luvas nas mãos. As luvas eram de látex. Em seguida, Priscila aproximou-se da câmera. Ela desligou o microfone do dispositivo. Esta ação ocorreu pouco após o grito ouvido pelos vizinhos. Esta descoberta foi correlacionada com outro dado. O smart speaker do apartamento registrou um comando. O comando era desativar áudio. A hora registrada foi 22h07. Este horário batia com o momento em que Priscila desligou o microfone da câmera. Ainda sobre o smart speaker, uma evidência adicional surgiu. Uma digital parcial foi encontrada no aparelho. A digital correspondia a Priscila Farias. Isso confirmou que ela manuseou o dispositivo. Ela foi a pessoa que deu o comando de desativar o áudio. A investigação prosseguiu com a análise de outros itens. Resíduos da faca usada no crime foram encontrados. Eles estavam em uma caixa de publi. A caixa era de uma entrega recente. Era material de publicidade para Priscila. A faca era a arma que causou o ferimento fatal em Daniel. A presença de seus resíduos na caixa de Priscila era significativa. Isso conectava Priscila diretamente à arma do crime. A caixa estava recém-aberta. As evidências se complementavam. As imagens da câmera recuperada. O comando de desativar áudio do smart speaker. A digital parcial no aparelho. Os resíduos da faca na caixa de publi. Todos esses fatos apontavam para Priscila Farias. A máscara de influenciadora começou a cair. A imagem pública de Priscila era de uma vida perfeita. Os fatos da investigação mostravam outra realidade. A verdade por trás da fachada estava sendo revelada. Priscila era a principal suspeita. As evidências eram contundentes. A investigação revelou a motivação de Priscila Farias. Ela temia perder seu alto padrão de vida. Os contratos de publicidade eram sua principal fonte de renda. O status de influenciadora estava ligado à sua imagem de casamento perfeito. A separação de Daniel ameaçava tudo isso. Um acordo pré-nupcial existia entre o casal. Este documento estabelecia termos claros para a divisão de bens. Se o pedido de separação partisse de Priscila, ela seria financeiramente desfavorecida. Ela perderia parte significativa do patrimônio. Daniel havia manifestado o desejo de se separar. Esta decisão colocava Priscila em uma situação vulnerável. Ela enfrentava a perda de sua riqueza e de sua influência. A manutenção de sua imagem pública era crucial para sua carreira.
A análise de contratos de publicidade de Priscila confirmou a dependência financeira. As mensagens trocadas sobre a partilha de bens expuseram sua preocupação. Elas detalhavam os termos do acordo pré-nupcial. Priscila agiu para proteger seus interesses financeiros e sua reputação. A ganância e o desespero motivaram suas ações. Priscila Farias foi formalmente acusada de homicídio. O julgamento subsequente processou as evidências. A acusação apresentou um conjunto robusto de provas. Priscila Farias foi condenada pelo assassinato de Daniel Farias. A defesa de Priscila tentou uma linha argumentativa. Eles alegaram legítima defesa. A tese era de que Priscila agiu para se proteger. Esta alegação foi confrontada pelas evidências da investigação. A digital parcial de Priscila no Smart Speaker foi uma prova central. A perícia confirmou sua presença no dispositivo. Priscila ativou o comando desativar áudio às 22h07. Este horário ocorreu 7 minutos após o registro do crime. Os vídeos recuperados das câmeras internas do apartamento foram exibidos. As imagens mostravam Priscila colocando luvas. Ela foi vista desligando o microfone da câmera da cozinha. A cronologia desses eventos foi estabelecida com precisão. A temporização das ações de Priscila nos vídeos pesou decisivamente. Suas ações foram anteriores ao grito de socorro de Daniel. Elas não correspondiam a uma reação imediata de defesa. As provas sugeriam premeditação. A alegação de legítima defesa foi desconsiderada pelo tribunal. As evidências digitais eram irrefutáveis. Elas contradiziam a versão de Priscila sobre os fatos. A autoria do crime foi confirmada pelas provas tecnológicas. O Dr. Ubirajara, advogado que antes representava Daniel e Priscila, acompanhou o desfecho. Ele havia sido consultado por Daniel sobre a separação. As revelações detalhadas durante o julgamento o chocaram profundamente. A imagem que o Dr. Ubirajara tinha do casal foi desfeita. Ele testemunhou a quebra completa da confiança. Priscila Farias recebeu sua sentença. A justiça foi aplicada. O caso demonstrou a capacidade das provas digitais em desvendar crimes. A fachada de uma vida perfeita foi derrubada pelos fatos. A condenação de Priscila Farias encerrou um caso de grande repercussão. O condomínio, antes um reduto de vidas perfeitas, foi profundamente abalado. A comunidade assistiu ao contraste gritante entre a imagem digital de Priscila e a realidade brutal do crime. A fachada de felicidade, construída meticulosamente nas redes sociais, desmoronou completamente. O caso Daniel e Priscila gerou discussões significativas. Um dos pontos levantados foi a violência doméstica contra homens. A sociedade reconheceu que vítimas masculinas também existem e que seus casos merecem atenção. A invisibilidade dessa forma de violência foi questionada. Outro debate central envolveu a Internet das Coisas, IoT. A investigação demonstrou a importância crescente de dispositivos conectados em perícias criminais. Câmeras internas, smart speakers e outros aparelhos domésticos revelaram-se testemunhas cruciais. Eles forneceram provas digitais irrefutáveis. A tecnologia, antes vista como mero acessório, tornou-se ferramenta vital para a justiça. A quebra de confiança entre o casal foi exposta publicamente. A motivação de Priscila, focada em ganância e na manutenção de uma imagem, evidenciou os perigos das aparências. O caso forçou uma reflexão sobre a autenticidade nas relações e no ambiente digital. A pergunta central permanece: até onde alguém vai para salvar a própria imagem? O caso Daniel e Priscila ofereceu uma resposta sombria a essa questão. Ele expôs a frieza e o cálculo por trás de uma fachada de perfeição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários.